Requerimentos, projetos de lei, indicações, enfim, o dia a dia do seu parlamentar passado a limpo aqui na TV Câmara Jaú. Está entrando no ar mais uma edição do programa Fala Vereador. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio o vereador Matheus Turini, do PDT. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço o espaço, Ângelo. Bom, vereador, a gente vai começar essa prestação de contas falando sobre a Comissão Especial de Inquérito que foi instalada aqui na Câmara Municipal para apurar os processos licitatórios da Prefeitura. O senhor vem presidindo os trabalhos desta comissão e eu gostaria que o senhor fizesse um balanço do que foi realizado até aqui, a expectativa com relação ao relatório final e com os encaminhamentos que devem ser tomados. Ângelo, nós falamos bastante já sobre a comissão, em várias oportunidades que nós tivemos em sessões, em entrevistas na mídia, e para a gente ser bastante sucinto, o relatório foi feito, ouvimos 21 pessoas, requeremos alguns documentos, queríamos ter aberto mais os trabalhos da SEI para ver o maior número possível de licitações, porém a gente não conseguiu sair da licitação lá da educação, aquela que gerou a compra de 150 computadores. E aí nós, ao longo de 120 dias, ouvimos essas pessoas, nos debruçamos sobre essa documentação e o relatório foi produzido pelo vereador Fábio Souza para resumir, para a gente sintetizar. O prefeito se gabou de ter feito ele a denúncia, achada ali uma irregularidade, então o relatório apresenta exatamente isso. Há uma irregularidade, houve sobrepreço, houve então improbidade e no caso nosso a gente precisa identificar os responsáveis. Como nós fizemos em vários questionamentos, um vai jogando para as costas de todo mundo, o que ficou bem claro é que os servidores comissionados da licitação foram nomeados pelo prefeito. Servidores que vieram assim trabalhando juntos em outros municípios estão hoje no departamento de licitação. Aquele discricionário do computador foi feito por um desses servidores. E esse servidor que não poderia ter feito, porque é comissionado, com uma denúncia inclusive da ex-gerente de licitações que é concursada e pediu para sair devido a essas irregularidades, nós então, o relatório vai propor isso, a exoneração desses servidores, a punição do secretário de Educação, do secretário de Governo, do secretário de Finanças e do prefeito. Porque nós partimos do pressuposto da regularidade. O que nós desenhamos ali, é o que a gente, ao longo dos trabalhos, o que o relator coloca muito bem, é que a responsabilidade é do prefeito. Inclusive, o relatório pede a cassação do prefeito por improbidade administrativa, por ficar evidenciado que ele sabia de todos aqueles elementos e nada fez para poder inibir essa situação. Bom, nós estamos gravando esta entrevista no dia 13 de outubro e a comissão ainda deve se reunir para votar e discutir o relatório final. A expectativa com relação à apresentação talvez de um relatório paralelo, independentemente do que acontecer, a comissão pretende encaminhar o resultado final disso para os órgãos de controle? No dia 17 de outubro, segunda-feira próxima, às 10h30, vai ser realizada a votação do relatório. Então, 5 membros se reúnem e é o momento de apresentar, se houver essa apresentação, a divergência, o voto divergente. Então, há pelo menos ali 3 possibilidades, Ângelo. Ou acata-se o relatório na sua integridade e envia ele todo, que é a recomendação que nós fizemos, ou arquiva-se o relatório, que é uma possibilidade também de 3 dos 5 membros fazer essa opção, ou acata-se o relatório e faça um voto divergente, igual foi a Comissão Especial de Inquérito da Covid. Então, o voto divergente ele é anexado a esse relatório e ambos, o relatório e o voto divergente, são encaminhados para os órgãos de fiscalização. O relator pede o envio para o Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim, vários órgãos ali, inclusive Polícia Federal e Polícia Civil, que é da onde originaram as denúncias e deram conta da Operação Delete, e aí vamos ver o que a maioria dos membros vão compor. Eu estou muito alinhado com o relatório, eu acredito que eu estou bastante satisfeito com as conclusões que o relator chegou, mas nós somos 2, 3 dos 5 membros compõem a base de apoio ao governo. Aí nós vamos ver o peso político que cada um desses membros vai dar no seu voto nessa segunda-feira, dia 17. Vereador, e com relação à experiência acumulada, essa é a segunda comissão especial de inquérito que o senhor participa. Na primeira o senhor foi o relator e nessa o presidente. São 2 cargos importantes e no seu primeiro mandato acredito que vem sendo uma experiência muito importante. Muito, Ângela. Assim, a gente não tinha muita noção. Faz 12 anos que eu dou aula de 3 poderes, mas eu não tinha noção desse trabalho cotidiano que a gente faz nos bastidores. E a Comissão Especial de Inquérito é um
órgão extremamente importante, mas que demanda muito tempo nosso. Porque a gente ouve pessoas, a gente tem que ter seriedade e responsabilidade para a seleção dos documentos e o tempo não para. Né? O tempo vai passando, a gente tem toda a burocracia regimental, a gente precisa cumprir para garantir a seriedade dos trabalhos. Ter sido relator na primeira e presidindo me facilitou para presidir a segunda. E com essas duas experiências, com certeza, eu acho que eu sou cada vez mais, cada dia que se passa, um vereador um pouco mais comprometido, um pouco mais profissional nessa área para representar a população. Vereador, no mês de setembro o Poder Executivo mandou um projeto, né, de reajuste da tabela de vencimento dos profissionais da educação. Qual a avaliação que o senhor faz do projeto que foi aprovado, já que o senhor já tinha apresentado na oportunidade alguns questionamentos com relação à porcentagem que veio? Primeiro que o governo ele só age mediante a ação nossa dentro do Legislativo. Nós fizemos a representação junto ao Ministério Público, mandamos para o Procurador-Geral do Estado, inclusive do Ministério Público, porque o prefeito não estava cumprindo a legislação, simples assim. O piso nacional dos professores saiu em janeiro de 2022, ele foi cumprir em maio, porque naquela semana que ele mandou o decreto, que ele publicou o decreto, eu havia feito um requerimento, era o segundo, se eu não me engano, sobre esse questionamento. Então, para evitar pressões, ele foi lá e publicou, tentando desmobilizar um pouco nosso requerimento. Mas ele não cumpriu aquilo que estava previsto no Estatuto do Magistério, que é a evolução funcional a partir do piso nacional do magistério. Então nós fizemos outro requerimento, a resposta que veio, nós compilamos, vimos a legislação e mandamos para o Ministério Público. Infelizmente o prefeito ele só age na base da reação. Então a gente aperta, aí o prefeito agiu. Por isso que ele mandou agora em setembro o projeto de lei com o ajuste das tabelas da evolução funcional. Por conta da nossa pressão junto ao Ministério Público, dos vereadores de oposição, eu, vereador Luizinho Andreto, vereador José Carlos Borgo, e porque o plenário foi cheio, né? Uma semana anterior o plenário encheu de professor aqui, reivindicando o cumprimento do magistério. Então não era para fazer lei, não era para judicializar, era para cumprir a lei do magistério. Para cumprir, o prefeito precisa ser pressionado. Nós pressionamos e a legislação foi feita. Se há satisfação, ainda não. Porque pelas contas que nós fizemos, o percentual de atualização está abaixo do percentual da tabela anterior. Então, óbvio, em números totais o valor aumentou, mas o percentual não. Então a gente viu que em alguns valores ali estava dando 10%, aqui estava dando 6%. Então é aqui que a gente quer saber se houve real cumprimento da legislação com os percentuais da tabela anterior. E por isso eu já fiz um outro requerimento, estou esperando a resposta. Se não for satisfatório, se for inferior, igual a gente já identificou, nós vamos anexar novamente esse requerimento junto ao Ministério Público para ver se o prefeito, infelizmente de novo, na base da pressão, cumpra de maneira adequada e satisfatória a legislação. Vereador, o senhor tem acompanhado mês a mês a situação da arrecadação aqui no município, tem cobrado investimentos na área, não é? Perfeito. A arrecadação ela é feita anual, óbvio, né? O planejamento ele é dado anualmente, a gente faz a LOA exatamente para isso, mas a arrecadação ela se dá mensal. E a execução desse dinheiro também nós podemos acompanhá-lo de maneira mensal. E o que a gente observa é que nunca, talvez é o melhor ano da década, né? Nunca teve tanto dinheiro em caixa arrecadado, Ângelo. Eu preciso que você entenda, você de casa. Não é que houve economia e sobrou dinheiro em caixa. Entrou mais do que o previsto. Só para você ter uma noção, era para ter entrado, a primeira previsão era 471 milhões para entrar no ano nos cofres públicos de Jaú. A segunda previsão que eles já tinham já eram 530 milhões. Então está entrando mais do que a previsão. Isso faz com que a gente queira que o prefeito invista na cidade. Então uma coisa é falar de despesa, por exemplo, aumento para servidor, que é extremamente justo e é necessário fazê-lo, o prefeito ele fica com uma despesa. Tudo bem, você quer encarar dessa forma, eu não vejo dessa forma. Mas investimento é uma coisa que o prefeito ele tem que tirar o recurso do caixa, aplicar, e esse dinheiro aplicado ele vai gerar desenvolvimento. Não estou falando só de uma creche, de uma construção de casinha. Eu estou falando de investimento onde o prefeito ele consegue viabilizar novas oportunidades de emprego e fazer com que a população ganhe novamente esse dinheiro que está sendo investido. E o que a gente observa que está caindo. Nós tivemos no primeiro quadrimestre 9 milhões de investimento, no segundo quadrimestre 3 milhões. Se tem dinheiro em caixa, se está entrando, Ângelo, e a gente está com as contas em ordem, por que não investe? Não estou falando para gastar com despesa, estou falando para investir.
Eu estou falando para injetar dinheiro no desenvolvimento tecnológico, na base de pesquisa científica, nos distritos industriais. Isso é um dinheiro que investe e volta. E a gente não está vendo isso com esse governo. Inclusive, o senhor fez um requerimento questionando a Prefeitura com relação aos investimentos que foram feitos ao longo de 2021 e de 2022. Porque na audiência pública, Ângelo, o secretário de Finanças não teve a capacidade de me dizer quais eram esses investimentos. O secretário de Finanças, ele confundiu despesa com investimento. O secretário de Finanças não sabia onde estava, para o vereador Luizinho, na audiência mesmo. O vereador Luizinho pergunta, né, onde que está esse dinheiro? Ele fala, eu não sei se está numa conta, não sei se está no banco, não sei se está rendendo e onde está rendendo. Aí eu pergunto, tá bom, onde é que foi investido? O investimento? Não sabe. Então, óbvio, a audiência pública é para que o secretário atenda às demandas de quem está na audiência. E nós, 3 vereadores, eu, Luiz Andretto e o Zé Carlos Borgo, estávamos nessa audiência. O secretário não soube responder nenhuma das questões. Então, o questionamento via requerimento é justamente para ver onde é que foi o dinheiro da tal conta investimentos, para a gente ajudar Jaú a crescer, senão vai ficar patinando no tempo. Vereador, o senhor fez um requerimento questionando, né, sobre a prova escrita do concurso público 2 de 2022. O que exatamente o senhor está questionando? Esse é o concurso público dos professores. Saiu agora o edital tão esperado para os professores. E esse concurso público, ele está ainda em aberta, né, inscrição, inclusive. Entre lá no site da Prefeitura para você para se inscrever. Tem cargo de PEB 1, PEB 2, professor de educação infantil, inspetor, né, intérprete de Libras. Então, está aberto na área da Secretaria de Educação. O problema é que o dia da prova acontece no mesmo dia que o INSS, que é a prova do INSS. E eu tenho um certo medo de repente as pessoas optarem por fazer a prova aqui e aqui não. Ou então isso de alguma forma prejudicar bons profissionais que poderiam estar no nosso quadro de funcionários e vão prestar outro concurso público. Então a primeira questão era saber se era possível agendar um outro dia para a realização da prova, porque é só dia 27 de novembro, dá tempo completo para fazer isso. Mas a principal preocupação, Ângelo, é que todas as provas são realizadas no mesmo dia. E tem 2 cargos ali que professores podem prestar os 2, que é o professor de educação infantil e PEB 1. Então eu que tenho pedagogia vou lá e presto o PEB 1. E eu poderia prestar também para professor de educação infantil, mas como a prova é no mesmo dia, eu estou impedido de fazê-lo, eu tenho que escolher. E na Constituição, um único profissional que pode acumular cargo é o professor. Então eu faço essa sugestão para de repente possibilitar provas ou horários diferentes no mesmo dia, para que esse professor possa prestar um concurso de manhã e fazer outro à tarde. Vereador, recentemente o senhor, assim como outros parlamentares, participaram de uma reunião com o Ministério Público, com a promotora Ligiane, em que representantes do Poder Executivo, salvo engano, também estavam presentes. O que foi tratado nessa reunião? Inclusive alguns requerimentos que o senhor questiona o Poder Executivo quanto a algumas ações, surgiram após a realização dessa reunião ou são frutos dessa reunião? Exato, Ângelo. A motivação inicial para essa reunião foi por conta do Centro Pop, né, a alteração de lugar do Centro Pop, que ia ali para o bairro do Rosa Branca, e os munícipes ali ficaram muito incomodados com essa notícia. A notícia por 2 motivos, né? Primeiro, talvez por uma não compreensão do serviço do Centro Pop, que não iria para lá o dia todo, ia só ao albergue, que é para passagem de noite. Mas o segundo motivo é o mais central. Aquele prédio não é da prefeitura, Ângela, aquele prédio é da associação de moradores. É incrível, né, você chegar aqui para alguém e falar, olha, eu estou tomando o prédio e vou colocar um serviço aqui. Não é assim que faz. E toda essa movimentação fez com que houvesse um desgaste com a compreensão do serviço do Centro Pop. A promotora nos atendeu para tentar fazer essa explicação. Ela não sabia que o prédio não era da prefeitura. Então nós levamos essa informação e compreendemos, só que lá a gente descobriu que a Secretaria de Assistência e a Secretaria de Saúde estão bastante deficitárias, segundo a própria promotora, e que ela pediu um cronograma de atividades para assistência, para a gente melhorar alguns serviços, e para a saúde. A assistência entregou, a saúde não. Então assim, a gente percebe que a Secretaria de Saúde não consegue entregar um cronograma. Não consegue ou não quer. Se não consegue é porque é incompetência. Se não quer é porque sabe que é incompetente e não consegue entregar um serviço, um cronograma de atividades profissional para a promotora avaliar. Então nós estamos indagando. Foi entregue? Eu quero cópia desse cronograma.
Um deles, inclusive, das reclamações que a promotora fez ali na reunião, foi quanto ao serviço do CAPS. O CAPS está todo sucateado e ali a gente acabou recebendo a informação de que um dos serviços que ela cobra melhor é o CAPS. Eu destinei uma emenda de R$150 mil para a reforma do CAPS. Para reforma, para compra de carro, para compra de ar-condicionado, para compra de computador. Então, dinheiro tem, o que não tem é a expertise da secretária e, pelo visto, vontade política do prefeito. Bom, vereador, nós teremos muitos outros assuntos aqui para tratar, mas o nosso tempo já se esgotou. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Não, eu que agradeço, Ângelo, eu que agradeço mesmo. Inclusive, deixar um abraço para você que nos assiste, nos acompanha, siga-nos na rede social, Matheus Turini Vereador, nosso site, mateusturini.com.br, e acompanhe nosso trabalho, para que a gente possa aprimorar, te atender com qualidade, naturalmente, mas principalmente com a cidadania que a população jauense merece. Esse foi o vereador Matheus Turini, do PDT. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.